Polga tem algumas informações. Então, logo depois da CBA, o Polga já informou que são mais ou menos 2 slides, para ele ter, para que ele possa disponibilizar as informações sobre as questões climáticas. Então, se o grupo concordar e não houver qualquer manifestação contrária aqui no chat, fica entendido que o Polga poderá usar desse espaço. Tudo bem? Ótimo. Então, como nós fazemos, eu pulei uma parte também, não sei se todos estavam na reunião, o André teve um problema particular e hoje ele não pôde estar presente nessa reunião. Então, é por isso que foi solicitado por ele que a reunião pudesse ser conduzida aí com o apoio da Fundação. Por favor. Então, no primeiro item da pauta, nós temos uma apresentação da Companhia Brasileira de Alumínio. O Alessandro, por favor, se ele puder começar, por favor. Claro. Bom dia a todos, né? Por favor. A Lauren levantou a mão. Lauren, você quer fazer uso da palavra agora? Sim, rapidinho. Bom dia. Rosângela, eu coloquei aqui no chat que eu queria fazer uma inserção de pauta também, que é da captação de Araçoiaba da Serra. Teve algum problema em Araçoiaba da Serra? Tivemos. Aí a Lorraine mandou para o professor André relatando e a gente fez uma apresentação bem rápida aqui. Lauren, qual é o espaço que vai ser utilizado? E eu pergunto, essa questão da Araçoiaba é aquele problema que existe de qualidade e de quantidade devido a interferências, é isso? Isso. Aquela reunião a gente tinha apresentado o problema do passado, né? Só que a gente voltou e está com o problema novamente na quantidade e qualidade. Tá. Seria possível, como é um assunto que o professor André está acompanhando também, seria possível você fazer isso na próxima semana ou prejudica? Prejudica, porque é um assunto que a gente está com um problema lá para tratar já. E a gente está com toda a equipe de Araçoiaba hoje do operacional para poder fazer essa discussão aqui, ver o que a gente pode fazer lá para resolver esse problema, né? Então, hoje eu acho difícil sair algum posicionamento, né? Mas qual o tempo que você precisa para eu poder ouvir o grupo? É de 10, 15 minutinhos, é bem rápido. Mesmo que for só para a gente trazer hoje, semana que vem, se tiver necessidade, a gente traz de novo, não tem problema. É como a gente está com esse problema lá já, né? Não foi igual na reunião passada, que a gente tratou de uma situação que aconteceu, a gente voltou a ter esse problema, a gente acha de extrema importância que a gente já fale dele. Tá. Esse é um ponto que nós comentamos, o professor André e eu discutimos, olha, desculpe, mas eu acho importante que o grupo tenha ciência disso. E que isso seria levado, inclusive, num dos pontos que é prioridade de projeto dentro de águas subterrâneas. Foi isso que a gente estava delineando, mas não foi compartilhado. Só um minuto, Lauren, por favor. Olga, você pediu a palavra? Pedi sim, obrigado. Eu coloquei esse assunto no nosso grupo técnico de águas subterrâneas aqui do PCJ, e a ideia, o que é? Criar uma área de restrição. Então, eu tenho agora uma resolução do CRH que dá todo o roteiro para que se faça a criação dessa área de restrição, que basicamente impede novas perfurações de poços tubulares, né? O que vai provavelmente amenizar ou resolver essa questão aí do pessoal da Araçoiaba da Serra. E vai ser pauta de uma das reuniões do nosso grupo aqui, de água subterrânea. Nós vamos chamar um especialista, né, que vai estar discorrendo sobre esse tipo de problema. Então, se o grupo achar pertinente, eu posso estar compartilhando essas informações aí com vocês, né? Mas essa resolução eu posso mandar imediatamente, se for o caso, para o pessoal começar as tratativas aí para definir essa área de restrição. Só isso, obrigado. Eleusa, por favor. Bom dia. Pedi para o Polga colocar no chat o link.
da resolução. Se ela é nova, eu realmente desconheço, porque nós trabalhamos com a anterior. Colocarei. Obrigada. Nada. Lauren levantou a mão, por favor. Rosângela, não só da questão da captação subterrânea, a gente vai trazer a apresentação da captação superficial, né, que a gente está com um problema lá. Então, você vê que todos do grupo estão cientes, mas nós vamos colocar aqui no grupo para ver se essa apresentação pode ser feita hoje, porque estava esperando que a reunião fosse das 9h30 às 10h30. Então, eu coloco para que o grupo possa decidir se a gente ouve hoje ou ouve segunda-feira, embora a Lauren já tenha pontuado que ela gostaria de fazer a apresentação hoje. Se todos concordarem, nós ouviremos a Lauren, que é uma questão de 15 minutos somente para a ciência, não para encaminhamento. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom, Lauren. Então, nós ouvimos a CBA, ouvimos a apresentação do POLGA e fechamos a questão de Tupararanga e entraria, então, Araçoiaba da Serra. Essa é a proposta. Podemos iniciar, então. Alessandro, por favor. Obrigada pelo tempo. Bom, bom dia a todos e todas novamente. Estão me escutando bem? Sim. Tá, vocês já estão vendo a apresentação na tela? Sim. Tá, então vamos lá. Essa reunião do dia 9, né, de maio de 22, vou passar aqui as principais informações com relação ao reservatório de Tupararanga. Então vamos lá. O cenário atual, né, que é referente ao dia de ontem, a gente está com nível de 821,24, o que representa 48,09%. A vazão afluente de maio até então, até o dia 8, né, ela foi de 2,37 metros cúbicos por segundo, o que equivale a 24% da MLT, sendo que a MLT para esse período é de 9,7 metros cúbicos por segundo. Aqui a gente mostra, como de costume, como que está o nível do reservatório, como foi, né, como o reservatório se comportou para o mês de abril, onde finalizou com 821,31, e agora para o mês de maio, começou o mês com 821,31, e a gente está, né, até o dia de ontem, dia 8, 821,24. Aqui a gente mostra as vazões, né, afluentes, com os marcos aqui de aumento da defluência, né, primeiro de 1,75 para 2, depois aqui do dia 12, de 2 para 2,25 metros cúbicos por segundo, e no dia 18, a última deliberação do GT, de 2,25 para 2,5 metros cúbicos por segundo. E aqui o que a gente tem de defluência. O azul mais claro é a captação do SAI, onde se encontra em 1,95, e o que vai para o rio Sorocaba, vazão do rio, 2,5. Essas variações aqui é em função de chuva que tem ali no meio do caminho, né, entre o reservatório e a leitura na saída da usina. Aqui a gente vê para maio também, onde a gente teve o dia 5, onde teve uma precipitação, né, então por isso mostra uma afluência maior. No entanto, a gente mostra uma média aqui de 2,04, 2 e alguma coisa, 2 e pouquinho de afluência. E a captação do SAI e o que vai para o rio Sorocaba. Aqui a gente traz, né, nos últimos 4 anos, o que a gente teve de vazão afluente em relação à MLT mensal. Aqui em maio, a gente ainda está nos 24%, mas é importante a gente ressaltar que é a primeira semana de maio, então é muito cedo ainda a gente afirmar que vai ficar nesse patamar. A gente tem que esperar aí mais para o final do mês para realmente ter essa definição do que vai ser a vazão afluente, né, em função da sua MLT. Aqui a gente traz aquele gráfico, como de costume, para uma vazão defluente além do que está em captação do SAI, de 2,5, que é o que a gente está praticando hoje, com o nosso reservatório em 48,09%,
as faixas da MLT, como se comportaria o reservatório. Aqui a gente traz uma previsão de precipitação do dia 9 ao dia 18, onde a gente mostra um acumulado de 3 dias, pouca precipitação, acumulado de 5 dias, 2,6 milímetros, e de 10 dias, 17 milímetros de precipitação, né? Aqui é só aquela figura onde a gente mostra qual é a dinâmica do reservatório, né? Tendo em vista que a gente está gerando energia com 2 metros cúbicos, que passa nesse trecho aqui, e a gente está com 0,5 metros cúbicos vertendo na represa do Clemente, para que, se houver qualquer problema aqui de saída intempestiva da máquina, essa onda de água ela vai ter que voltar para cá, esses 2 metros cúbicos, e esse 0,5 ele tende a minimizar qualquer efeito aqui de represamento de peixe, ou secar esse trecho do rio e mitigando qualquer problema ali de aprisionamento de peixes. Bom, é isso que eu tinha para trazer aqui de atualização dos dados. Por favor, fico à disposição agora. De passar a palavra, eu pediria para você, Alessandro, voltar naquela onde você faz a simulação dos 2,5 e colocar como ficaria, como você faz sempre, mostrando as duas curvas de onde nós estamos hoje, por favor. Vamos lá. A gente está aqui hoje, né, em torno entre o 20% e o 30%, né, para maio, mas ressaltando que ainda está muito cedo para a gente entender, né, que vai ficar nesses níveis, mas aqui a gente colocando, se ficar em torno dos 30%, a gente segue essa curva amarela aqui, ó, né? Se ficar nos 20%, a gente fica nessa curva azul mais clara, e se ficar em torno dos 40%, a gente essa curva aqui em cinza. Então, são essas, a gente entende que pode estar entre essas 3 curvas. É isso? Alessandro, obrigada, Alessandro. É isso mesmo, muito obrigada. Está aberta a palavra para se manifestar só por causa da apresentação que está disponível. E depois, como o grupo concordou, nós ouviremos o Polga. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Polga, você vai fazer a apresentação, então, por favor? Eu peço para o pessoal aí da secretaria disponibilizar aí, por favor. Obrigada. Só um momento. Bom, enquanto eles estão fazendo a agora já entrou. Ok. Desce um pouquinho, por favor. Isso. Se puder colocar em tela cheia. Bom, essas previsões climáticas aqui são pertinentes aí a esse trimestre, né? De maio, junho e julho, esse primeiro slide. Então, se vocês puderem perceber aqui a zona amarela, que pega a região sudeste aqui do país, não vai acontecer nenhuma alteração que possa nos animar, né? A previsão aqui está entre realmente 40% a 50% do MLT. Nós tivemos agora aqui, nesse último mês, na região aqui do Cantareira, apenas 16% do MLT previsto aqui para o mês, né? Isso preocupa bastante aqui, principalmente a região da macrometrópole, mas esse primeiro slide foi mostrado aí na reunião que ocorreu a semana passada. Pode passar para o próximo. E o próximo slide mostra aí para agosto, setembro, outubro também nenhuma alteração significativa. O que significa que nós vamos ter esse período seco aqui, ou igual ou um pouquinho pior do que aconteceu o ano passado. É só isso. E gostaria só de complementar uma pergunta, se os municípios aí receberam, né, aquele ofício que nós convidamos aí para poderem fazer aí a integração no GT Demanda. Obrigado.
estou à disposição. O Polga fez um questionamento a respeito dos ofícios. Por favor, não sei quem vai falar, se é a Carol ou a Natália. É a Natália Rosângela. Bom dia a todos, obrigada. Quanto ao ofício que vai ser encaminhado aos municípios, nós elaboramos, conforme havia sido discutido aqui em reunião, e como ele será assinado pelo presidente do comitê, né, então ele está aí em fase de assinatura para que nós possamos encaminhar, mas está já em processo essa etapa. Obrigada. Concessionárias também estão presentes antes de tomar uma decisão ou de ir para uma proposta. Gostaria de ouvir as concessionárias. Quanto à qualidade do Sorocaba, se tem algum ponto a destacar durante essa semana, por favor. Lauren, o pessoal de Sorocaba também está aí. Rosângela, a gente não teve alteração, tá? Nem na quantidade, nem na qualidade. Obrigada. Quem vai falar pelo site Sorocaba, por favor? Sou eu, Rosângela. Bom dia a todos. Bom dia. Nenhuma interferência significativa. Alguns pontos que a gente teve algumas desconformidades, mas pontualmente, nada que possa ter afetado a capacidade de tratamento. Pirajibu está indo ou tem apresentado desconformidade? Pirajibu está bem complicado, né? Ainda mais agora na estiagem, está bem complicado. Mas nada que a gente não consiga tratar, por enquanto, graças a Deus. Tá. Os parâmetros mais que estão com maior desconformidade, você poderia pontuar, Regis, por favor? O que acontece, Rosângela, é aquela questão de a gente percebe alguns descartes pontuais, né? Flúor, alguma desconformidade nesse sentido. O DBO, DQO, às vezes varia também um pouco. E, em geral, isso daí mesmo, nitrogênio e fósforo, mas tudo, por enquanto, dentro do que a gente sempre tem notado, com exceção de alguns pontos, né, que a gente já comentou, pré-chuva ou pós-chuva, alguns finais de semana, que a gente constata esses problemas. Mas nas últimas 2 semanas foram alterações totalmente dentro do previsível. Sabesp. Bom dia, Rosângela, tudo bem? Bom dia a todos. As captações de alumínio e Laranjal Paulista permanecem na situação que a gente já vinha tratando, né, com as mesmas condições. O que a gente vem percebendo, como foi demonstrado na apresentação da CBA, o nível vem recuando, né? Na captação de alumínio, a gente tem isso de forma muito perceptível, né? Faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, acompanhar esse recuo da marca d'água ali no ponto de captação de alumínio. Mas, no mais, as coisas estão indo como de praxe. Bom, a CBA já falou, as concessionárias. Gostaria de ouvir o grupo quanto à alteração ou alguma proposta diferente quanto à vazão de efluente. Se não houver manifestação, o entendimento é que se permaneça com a vazão de efluente como está. Não há uma proposta nova no chat, então se entende que a vazão afluente deverá ter o mesmo valor essa semana, até a próxima segunda-feira, quando será feita a folga. Você tem alguma manifestação a respeito? Não, somente que, como não houve, né, alteração na parte de qualidade, então eu sugiro que se mantenha, por enquanto, aí a mesma vazão.
a gente deve ficar atento, né? Aí eu peço a gentileza aí desse acompanhamento que a senhora tem feito aí pela CETESB, de que quando houver ou quando acontecer alguma vazão no aspecto da qualidade, aí a gente possa estar retomando essa questão da quantidade, né? Obrigado. A qualidade, de novo, né? Quem está no dia a dia são as concessionárias que estão informando, a CETESB faz os seus pontos para garantir o histórico e para que seja feita uma estatística de qualidade. E quando há, por exemplo, mortandade, alguma ocorrência, nós sempre avisamos o grupo, e foi por isso que eu perguntei para o Regis, do site de Sorocaba, qual era a situação do Pirajibu. Então, por enquanto, como você disse, estamos acompanhando, que é o que resta, né? Então, a vazão, então, defluente continua até hoje é dia 9, até dia 16/5, com um valor de 2,5. Esse foi o entendimento, né, do grupo. Podemos passar... 2,5 mais a captação do SAI, né? Sim, é que eu falo a vazão defluente, desculpe, para a calha do Sorocaba, exatamente, mas é bom ressaltar mais 1,95, que é da captação do SAI de Sorocaba. Podemos, então, como o grupo concordou, passar para o outro item de pauta. Alguém quer fazer algum informe com relação a isto? Ou podemos passar para Águas Araçoiaba, que pediu a palavra, pediu uma inserção de pauta. Podemos, então, passar a palavra para Lauren. Gostaria de agradecer aí o pessoal da CBA, muito obrigada pelas informações. E nós daremos continuidade à reunião, então, com a palavra de Águas Araçoiaba. Rosângela, só vou precisar compartilhar a apresentação. Acho que a Fundação está compartilhando ainda, né? Tudo bem. Laura, então, a sua apresentação seria para a ciência do grupo e qualquer encaminhamento nós teríamos que fazer, se for possível, na próxima semana, tá bom? Eu acho que nesse momento a gente não consegue fazer qualquer encaminhamento. Lauren? Estão me ouvindo? Sim. Desculpa. E está passando a apresentação? Nós estamos, acho que era melhor colocar em tela, acho que a gente está vendo dividido, né? Seria importante, acho que seria melhor, né? Que houvesse uma tela por vez. Você que está compartilhando ou o pessoal da Fundação? Eu mesmo estou compartilhando. Ele divide. Não, ela está dividindo. Peraí. Foi? Sim, obrigada. Tá. Então, a gente queria falar um pouco da necessidade, né? Que se traga para esse grupo de trabalho também o debate da crise hídrica do manancial do Rio Pirapora, em Araçoiaba da Serra, e também do aquífero Tubarão.
porque esse grupo de trabalho da GT Crise Hídrica, ele foi criado exatamente para debater, né, sobre a crise hídrica da região e não só do Rio Sorocaba. Aqui a gente colocou que a gente está fazendo uma oxidação lá na estação de tratamento, na captação, para a questão do ferro e manganês, né, para que a gente possa oxidá-los. A gente está usando, no momento, o permanganato de potássio para essa oxidação do ferro, do manganês e da matéria orgânica. A gente sabe que o permanganato, ele é um desinfetante, né, pobre, mas ele tem um elevado potencial aí de oxidação. Na apresentação que a Lohane fez da última vez, a gente utilizou um breakpoint aí para a questão do nitrogênio amoniacal, que foi em agosto de 2020. Essas fotos são da nossa captação lá em Araçoiaba. Aqui a foto da régua, o quanto que chegou, como que estava a situação lá em 2020. E aqui a gente queria falar um pouco dessa cloração, né, que a gente está fazendo. Que quando existe amônia e compostos amoniacais, ocorre a formação de compostos clorados ativos, que são as cloraminas. O cloro presente sobre a formação de cloraminas, ele é denominado cloro residual combinado. Essas substâncias são a monocloramina, dicloramina e tricloramina, e a sua formação é a função de quantidade de nitrogênio presente, bem como o pH, temperatura e o tempo de reação. Aqui eu vou deixar aberto o Marco de Tata, ele é o nosso coordenador da operação. Acho que é interessante ele falar um pouco desse breakpoint que foi feito lá em 2020, que a gente teve que voltar a utilizar agora em 2022. Bom dia, pessoal. Então, a gente está utilizando desde 2014 a utilização de permanganato e hipoclorito na nossa captação, para a gente fazer o breakpoint, para mandar já um pré-tratamento para a estação de tratamento nossa Jundiaquara. Porém, em 2022, agora, a gente teve contribuição também de algas. Daí que acabou interferindo, a gente teve que entrar com o carvão ativado, daí complicou bastante o nosso tratamento também. Se quiser passar até aí. Aqui foi em 2020 o que a gente fazia, que fazia a cloração e o permanganato na captação, e não dosava na ETA, dosava o cloro na final. Porém, se quiser passar para o próximo slide. Porém, com a necessidade que a gente teve, devido ao declive que a gente teve no rio, a gente precisou fazer o contrário. Tem no próximo slide aí, Lauren. Isso aí é só uma planilha do rio. Vocês vão ver aí nas fotos, na primeira foto para a segunda foto, no dia que a gente teve contribuição de algas, foi no dia 3 de maio. Foi uma passagem como se fosse uma mancha no rio, que acabou atrapalhando. Graças a Deus, foi só uma mancha que passou. Daí, no dia 4, o rio já melhorou já. Porém, se a gente tiver necessidade de novo de dosar carvão ativado na captação, daí vai complicar devido à amônia que a gente já tem já no manancial. A gente, nesse dia, chegou a 50 centímetros do rio, daí teve aquela chuvinha que deu e acabou melhorando no dia seguinte. Que é o que está falando aqui nesse slide. Aqui. Começou, na verdade, no dia 30/4 já. Mas o que complicou bastante foi no dia 3. Daí, se quiser voltar, para falar da edição que a gente teve. Não, se quiser voltar com a palavra. Ah, tá. Então, daí, como o Marco falou, né, a gente teve esse problema que iniciou no dia 30/4, que a gente teve que aumentar a quantidade de produto químico no tratamento, também na captação, para manter, né, a qualidade da água tratada. Aí, no dia 5, a gente alterou a configuração das dosagens, para poder garantir essa qualidade da água tratada.
Aqui a gente colocou na captação que antes a gente dosava em torno de 4.000 litros por dia de hipoclorito, 12%, e de 3 quilos por dia de permanganato, e a gente teve um aumento do permanganato na captação de 17,28 kg por dia. Na ETA Jundiaquara, a gente teve um aumento do PAC, um aumento do hipoclorito, a gente pode perceber que o hipoclorito, a gente dobrou, né, a quantidade que a gente dosava por dia. O carvão também, igual o Marco falou, por causa dessas algas, e o clorogás a gente manteve. A gente aí está numa média de 159 litros por mês de produto químico de hipoclorito e de 191 quilograma mês de permanganato de potássio. Aqui vou tentar passar um videozinho bem rápido para vocês, que é a entrada do nosso floculador. Com essa coloração que a gente estava recebendo lá na ETA. E a nossa solicitação, né, que é a elaboração do plano de ação para acompanhamento desse corpo hídrico. A gente sabe que a gente tem esse problema no Rio Pirapora, mas também tem as questões dos poços, né, que é a questão que o Polga falou aí, desse raio de delimitação do aquífero Tubarão. A gente gostaria de propor também o reporte diário do nível do Rio Pirapora, como os dados de qualidade, que é turbidez, ferro, manganês e nitrogênio amoniacal. A solicitação do envio para o portal da Fundação compilada através das informações também no boletim diário, como é feito do Rio Sorocaba. A discussão acerca do tema nas reuniões semanais de segunda-feira que a gente tem, não só agora do Rio Sorocaba, como a gente voltou a ter esse problema na qualidade e quantidade do Rio Pirapora, que também se torne o assunto, né, diário dessas reuniões aí, semanais. O raio de bloqueio da perfuração dos poços, que também entra na questão que o Polga falou desse grupo de trabalho que está sendo feito lá no PCJ, e o bloqueio de novas captações superficiais do Rio Pirapora, porque a gente está com esse problema na quantidade, né, que também já afeta diretamente a qualidade. Se a gente permitir essas captações, a gente não vai ter mais água para poder distribuir aí no município, né, e a gente sofre com isso, a população sofre com isso. Então, a gente queria, primeiramente, fazer essa solicitação aí para que se torne um assunto semanal nas reuniões e que a gente comece também a reportar os dados, igual a gente faz aqui em Votorantim do Rio Sorocaba, né? Que a gente também comece a fazer de Araçoiaba da Serra. Bom, é isso. Não sei se o pessoal de Araçoiaba quer complementar alguma informação. O Júnior, que é do município também. Eu pediria só para que deixe na tela, deixe a última tela, por favor. Está aberta a palavra. Bom dia a todos. Eu sou aqui de Araçoiaba, né? Sou responsável pelo saneamento. E a questão em si é o problema do rio. Por mais que ampliada. Oi? O Mauro Tomazella. Então, como eu estava falando, o problema é o nosso rio já não tem mais condições de autodepuração, né? Por mais que a Sabesp tenha feito melhoras, inclusive eu mesmo testemunhei na semana passada as melhoras que foram feitas lá, parabéns ao Adriano, parabéns ao pessoal lá do estado de Pirapora, mas ela não vislumbra nenhuma melhora na condição de água nossa lá, porque o rio realmente está bastante debilitado, né? Agora, ali em Salto de Pirapora, a gente vai ter mais problemas, porque a contribuição de efluentes lá, a tendência é aumentar em bastante, devido aos empreendimentos que estão para sair, alguns já estão em fase finais ali mesmo, próximos às casinhas populares. Então, o que vai ser de nós Araçoiaba, nós araçoiabanos aqui, com a captação hoje nessa condição? Agora, uma coisa que eu queria falar, inclusive o Adriano está aí, podia dar uma informação melhor, sobre a possibilidade
sei lá, resolveria o problema pelo menos um pouco se a Sabesp estender a rede de descarte lá para 4,5 km e colocar depois da nossa captação. Se eu não me engano, já existe um projeto, um estudo feito a isso. Queria que o Adriano também falasse alguma coisa. Sei lá, é uma maneira de amenizar o problema momentâneo, não que vai resolver. Vai resolver só quando esse ciclo passar e nossos rios voltarem a se encher, né? Pode ser o Adriano, depois o Polga, pode ser, Polga? Sim, senhora, não tem problema. Obrigada. Adriano, por favor. Adriano, eu que estou... Não estou escutando nada, eu já pedi agora. Perdão, meu microfone estava fechado. Obrigada. Nós temos enfrentado essa condição do Rio Pirapora, porque da mesma forma que Araçoiaba da Serra, nós temos as captações de Piedade e Salto de Pirapora, nesse mesmo manancial. Essa situação é enfrentada há anos pela Sabesp. Nós já fizemos investimentos aí que passaram de 10 milhões de reais a 15 milhões de reais nos últimos 2 anos, na busca de novos mananciais, porque no período de estiagem a gente não consegue captar sequer a gente não consegue chegar perto da vazão outorgada, tanto em Piedade quanto em Salto de Pirapora. Logicamente, essa situação se reflete no município de Araçoiaba, que fica jusante. Para vocês terem uma ideia, a gente, na semana passada, que foi esse período em que a Águas de Araçoiaba menciona aí que teve mais dificuldade na questão de qualidade, nós já acionamos as captações emergenciais para que não faltasse água nos municípios onde nós operamos. Então, para nós é muito claro e a gente já enfrenta isso, que o Rio Pirapora não tem capacidade hídrica para abastecer os municípios, sejam pelos motivos que forem, se são captações não outorgadas ou, enfim, o que a gente sabe é que aguardar o rio se recuperar ou ele ter água para a gente poder acionar os nossos equipamentos não é o que resolve o nosso problema. O que tem ajudado a manter as cidades operando é buscar novos mananciais. Nós fizemos 3, 4 captações novas em Piedade, fizemos 2 em Salto de Pirapora, estamos estudando uma nova em Piedade agora a 30 quilômetros da sede, estamos fazendo levantamentos preliminares. Nós fizemos na última estiagem e a gente já está preparando equipamentos novamente para fazer o bombeamento da cava da Pedreira Ader, para poder abastecer Salto de Pirapora, porque o rio não tem condições de suportar a retirada da vazão outorgada. Só essa captação, para efeito de conhecimento, ela custa para a gente operacionalizar isso em torno de R$200 mil por mês. Só uma captação de Salto de Pirapora emergencial. Então, enfim, essa situação ela já é vivida por nós há bastante tempo, né? A gente enfrenta desde 2014, na primeira grande crise que a gente enfrentou junto com todos os municípios da região. Enfim, essa é a situação do Rio Pirapora. Ficou à disposição. Colocado pelo Júnior de Araçoiaba, e haveria uma obra de 4 quilômetros, mas a ETE de Salto de Pirapora vem funcionando normalmente, não? Sim, vem funcionando normalmente. Essa informação que o Júnior trouxe, vou levar para frente, né? Ele fala de que o efluente tratado da ETE seja descartado abaixo se é o que eu entendi. Mas existe uma alteração
representativa por causa do efluente da ETE de Salto de Pirapora? Chega a seu conhecimento isso? A gente tem a ETE funcionando adequadamente, atendendo os padrões da legislação. Então, que nessa época de estiagem, que acontece que diminui o volume de água do rio, né? Então, a diluição fica mais prejudicada, né? Tá. Obrigada. Pediu a palavra o Polga e depois o Marco. Marco, Polga de novo. Posso passar a palavra para o Só uma complementação, desculpe, Rosângela. Adriano, por favor. Assim, em Piedade, nós temos a mesma situação, né? Nós temos a ETE de Piedade, que também atende a legislação, e a gente capta em Salto de Pirapora, no mesmo rio Pirapora, entendeu? Mesmo com a vazão baixa. Então, é uma situação que nós também enfrentamos, né? Olga, por favor, eu peço de novo para você, se eu posso passar a palavra para o Marco e depois você fala na sequência? Pode ser? Sim, senhora, não tem problema, não. Obrigada. Marco, por favor. Marco? Não, só para contribuir também, que a Soiaba também está buscando novos mananciais, tá? A gente está em estudo também. Porém, o que a gente não queria era esquecer o Pirapora, né? Porque por vários anos foi utilizado a nossa captação, que nem foi a pergunta anterior aí, se contribui, a gente chegou, não sei se pode ser isso, mas a gente chegou a 24 nitrogênio aminocal na nossa captação. Uma contribuição grande que dificulta bastante o tratamento. Mas um problema que a gente tem grande também, né, Adriano, é com captação irregulares de agricultores que tem nesse manancial. Tem muito, a gente vê que chega a água até um ponto, vai chegar na nossa captação, está bem reduzida a quantidade de água, então a gente queria também bater nesse ponto, nessas captações irregulares que tem dos agricultores, né, Adriano? Não sei se para você também, em Piedade, com certeza deve ter uma grande quantidade aí, né? A gente sabe que Piedade faz parte do Cinturão Verde aí de São Paulo, né? Um grande produtor agrícola. As primeiras crises hídricas, houve um conflito muito grande, né, entre o abastecimento público e a produção rural. Por isso que nós optamos por buscar outras alternativas, porque essa é uma discussão muito difícil de se levar, né? Esse conflito pelo uso da água, lá na cabeceira do Pirapora, principalmente, não foi muito simples essa discussão lá em 2014. Então, a decisão nossa, né, nossa decisão gerencial, corporativa, foi buscar outras alternativas enquanto esse assunto persistir, né, enquanto essa condição persistir. O Polga, então, por favor, na sequência, depois o Mauro. Obrigado, senhora César. Não existe milagre, né? Existe, no caso aqui, consultando a legislação, a portaria 1630, no seu artigo 5º, ela é muito clara, né? A outorga confere o direito de uso e de interferência nos recursos hídricos e condiciona-se à disponibilidade hídrica e ao regime de racionamento, estando sujeito outorgado à suspensão de outorga. Então, pela portaria, isso é uma ação que o DAE vai ter que implementar, né? Isso seria a curto prazo. Se o problema é de abastecimento público, as outorgas que não são vinculadas a abastecimento e dessedentação de animais, elas teriam que ser suspensas, enquanto perdurar esse período de estiagem. Então, a legislação embasa uma atitude, vamos dizer assim, mais pontual do próprio DAE. Num segundo momento, isso seria aí a médio prazo, né, trabalhar a redução de perda. Eu não sei como que está a questão de redução de perda das concessionárias aí que se utilizam da água do rio Pirapora, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser
visto e tem que estar muito claro nos planos de contingência dessas concessionárias. E aí, num prazo longo, a questão do reuso, o reuso oriundo de etas públicas, né, que também é previsto em legislação. É óbvio que essa questão de reuso, por enquanto, a gente não tem ainda uma legislação que permita, né, que se utilize como abastecimento público, mas ele pode ser destinado, por exemplo, que é o caso aqui do município de Indaiatuba, para o segmento industrial. Então, a indústria pode estar se utilizando dessa água de reuso, sem estar utilizando de outros mananciais de abastecimento, seja subterrâneo ou seja captação superficial. Então, no meu entendimento, a ação mais imediata é do próprio DAE, né? A questão da aplicação da legislação pertinente. Obrigado, é isso. Pediu a palavra agora o Júnior, acho que ele era Soiaba. É isso, Júnior? Sim, é isso mesmo. A questão da... Ah, o Mauro, desculpe, mas pode falar. Mauro, peço só um minuto, por favor. Pode falar. Ok. Obrigada, Mauro. Então, com questão à qualidade, fica impossível a gente trabalhar em umas condições dessas, né? Porque, apesar de você estar fazendo oxidação com o cloro, está criando organoclorado, subprodutos, a formação de cloramina por causa da amônia. Não sou técnico, não vou me aprofundar muito porque não sou técnico, sou um estudioso. Mas eu percebo o cheiro forte de cloramina, que apesar de ser um desinfetante, é prejudicial também, causando alergia, ressecamento, dor de cabeça e etc. Como a gente tem visto aqui em Araçoiaba, reclamação nas redes sociais, né? Por outro lado, a questão das outorgas do DAE, o que existe nesse rio são muitas pessoas que captam irregular, né? Eles não são credenciados, não têm outorga. Então, muito difícil a gente vai conseguir amenizar esse problema, visto que, desde lá de Piedade, é cultura deles, né? Eles vivem dessa cultura, então é muito difícil a gente conseguir um resultado grande. Eu acho que, nesse momento, Araçoiaba da Serra está migrando lá para o rio Sarapuí, colocamos um módulo lá, a Água de Araçoiaba colocou um módulo lá de chega a 25 litros por segundo, não é suficiente para o nosso município, né? A ideia é que eles promovam mais um módulo para aumentar. A minha preocupação é, sim, que pau que bate em Francisco, bate em Chico. Então, acho que essa crise hídrica também pode afetar esse rio, visto que outros municípios também já estão migrando para ele, né? É o caso de Salto, o caso lá de Piedade. Então, eu não sei até que ponto vai chegar isso. Eu acho que uma medida que podia ser feita seria mesmo a gente promover o pessoal ali de Salto, a Sabesp, promover os seus efluentes, o descarte do seu efluente para além da nossa captação. É claro que vai ser uma contribuição a menos no rio, né? Hoje acho que eles estão em torno de 80 litros por segundo, mas eu acho que a qualidade vai aumentar bastante para nós, porque a ET de Salto de Pirapora ela é bem próxima à nossa captação. Então, nós não temos distância e nem tempo para o rio depurar. E isso ele em condições boas, né? Agora, imagine nessas condições que está agora. Mas eu queria que vocês colocassem aí, para as próximas conversas, essa possível obra de ser feita do descarte dos efluentes de Salto de Pirapora, e com respeito também à qualidade, o tratamento que nós estamos fazendo aqui em Araçoiaba, criando esses problemas de saúde, criando organos clorados, geralmente chegam até a se formar nas próprias caixas d'água, né, dos munícipes. Então, é difícil ter um controle, difícil depois a gente conseguir remover esses trialometanos, né? Então, eu passo a palavra para vocês aí. Na sequência, o Mauro Tomazella pediu a palavra. Bom dia a todos, estão me ouvindo aí? O que eu quero dizer é o seguinte: estamos na 35ª reunião de crise hídrica, bastante o rio Sorocaba, né, e as condições da represa aí. E claro que ninguém, não existiu milagre nenhum aqui,
nessas condições que nós estamos hoje, mas existiu sempre um controle sobre isso. E eu creio que nesse momento que a Laura está fazendo é uma solicitação de elaboração de um plano de ação. Então, tem aí elencado diversas solicitações. E claro que todas essas solicitações a gente não vai conseguir resolver hoje. Então, eu acho que esse grupo tem a sua autonomia, né? E todas essas solicitações, tanto do Rio Sorocaba, o Rio Pirapora, o Rio Sarapuí, que afeta todas essas cidades aí, podem ser discutidos nesse grupo aqui, mas, assim, de uma forma mais organizada. O que se pretende em primeiro momento, o que se pretende em segundo, para que a gente possa ter autonomia para deliberar essas questões aí de uma forma mais eficaz ou mais eficiente. Essa é a minha sugestão, né? Então, atender a solicitação aí da Lauren, e depois, conforme a solicitação, a gente vai pontuando as necessidades, os problemas, para tentar buscar soluções. Senão a gente fica só apontando problema, e quais seriam as soluções para esses problemas, né? E um exemplo bom disso daí tudo foi aqui no Rio Sorocaba, em que todas as entidades se uniram, né? E tanto vai aumentar a vazão, vai diminuir a vazão, o que isso? Porque toda vez que você mexe de um lado, afeta o lado do outro. E precisa ser sempre discutido aí num órgão de competência, portanto, que eu creio que, nesse momento, é o GT Crise Hídrica. Obrigado. Obrigada, Mauro. A palavra é da Ana Paula Pereira, quem está na sequência é Eleusa e Viviane. Ana Paula. Rosângela, na verdade é que eu tô com a Ana aqui, ela é nossa gerente lá em Água Geraçoiaba. Aí, como eu estava compartilhando a apresentação, eu ia falar pelo dela, mas deu eco. Isso que o Polga e que o Mauro falaram, né, é de extrema importância, é o que a gente vem brigando aí, vamos dizer, nas últimas ocasiões que a gente sofreu com essa qualidade e quantidade. A gente sabe que, de fato, né, por mais que tenha o lançamento de efluente da Sabesp, com esse baixo nível do rio, a gente sofre muito, né? Porque o rio, igual o Júnior falou, a gente não consegue ter a autodepuração dele. Então, Piedade, Salto já vem sofrendo e a gente acaba sofrendo um pouquinho mais ainda, porque a gente já tem mais lançamentos de efluentes nesse percurso e a gente não tem uma vazão para fazer essa autodepuração. A gente também se preocupa muito, porque hoje o nosso plano B, vamos dizer, né, seria a questão dos poços. E a gente está vendo algumas liberações de poços na região que a gente se preocupa, porque no momento que a gente precisar utilizar, a gente também vai ter um déficit aí do aquífero Tubarão, né? Então é importante, acho que primeiro a gente trazer essa questão que Piedade, Araçoiaba e Salto estão passando, que vem se tornando frequente. A gente já trouxe uma solicitação que foi essas fotos aí de 2020, novamente estamos passando por isso lá, e é um sistema que não pode parar, né? A população aí utiliza água 24 horas, a gente não tem um tempo para ficar pensando no que vai se fazer, então a gente precisa tomar essas ações aí a curto prazo. Eu acho que o primeiro ponto é trazer essa questão para o GT Crise Hídrica, né? Da preocupação aí com o Rio Pirapora e Sarapuí, e posteriormente a gente começar a passar esses dados da qualidade lá para que todos tenham conhecimento para as discussões, igual é feito hoje no boletim diário do Rio Sorocaba, e essa questão do raio aí dos poços, do lançamento, como que ficaria agora por causa da vazão, se teria alguma deliberação para a gente fazer quanto ao lançamento, com essa vazão que a gente está tendo hoje do rio, né, que a gente não consegue ter a autodepuração dele. Eu acho que essas seriam as primeiras ações aí. Você pode deixar a última tela, por favor, Lauren? Agora, Eleusa, por favor. Olá, novamente. Eu vou manter minha tela fechada, porque realmente eu fui obrigada a tomar uma dose mais carregada de betametasona para poder estar falando hoje. Então, eu estou ainda me recuperando, né?
E peço desculpas porque também estava num trabalho muito forte, que nós entregamos na quinta-feira, e eu fui como coordenadora jurídica da revisão da revisão da cobrança do Paraíba do Sul, e nós fechamos todo o nosso trabalho na quinta, entregamos tipo 11 horas da noite, então realmente eu venho de um estresse muito forte. A Câmara Técnica de Saneamento ainda não fechou o seu plano de trabalho, porque está faltando algumas, estou cobrando o Ricardo agora sobre os planos de saneamento, e que eu não tive retorno. E eu acabei de confirmar com a Lauren, porque a Lauren é minha coordenadora adjunta, nós só está faltando ver o horário, né, Lauren? Nós faremos na quarta-feira, dia 11 de maio, eu e a Lauren, estamos convidando Águas de Araçoiaba, porque nós vamos fechar o plano de trabalho e vamos colocar no plano, subir para o plano, a discussão sobre as questões que envolvem Piedade, Salto de Pirapora e Araçoiaba da Serra, com relação à qualidade da água em razão de despejos, e me assustou também essa questão de captações. O meu mestrado, eu trabalhei com o município de Piedade, Adriano. Eu trabalhei com a bacia do Gurgel, e eu fiz um levantamento, hoje, em razão da LGPD, a gente não poderia estar nem disponibilizando, mas está lá na minha dissertação de mestrado, todas as entrevistas que eu fiz, e realmente a ausência de outorga e os descartes. Teve propriedade que eu visitei, que você tinha, dentro da mesma propriedade, você tinha a Fossa Negra, a montante e a captação do rio Ajusante, né, Adriano? Você já deve ter visto isso. Então, eu acho que nós precisamos dar uma retomada nisso. Até, Lauren, se fosse o caso, eu poderia estar convidando o Adriano, se você tiver disponibilidade, para participar desse fechamento do plano de trabalho da Câmara Técnica de Saneamento e trazer contribuições também. Porque aí a gente pretende chamar logo uma reunião e fazer encaminhar ofícios através da Secretaria Executiva para as instituições e começar a fazer os levantamentos necessários. Então, quanto mais contribuições e mãos na massa, né, é melhor para a gente conseguir. Eu peço muito desculpa, eu já me desculpei, inclusive com o prefeito Laerte, por conta desse meu trabalho que tomou todo o meu tempo no início do ano, né? Mas eu pretendo continuar, e com o apoio da Lauren, que é a minha adjunta, né? Nós vamos conseguir fechar isso na quarta-feira. Então, Adriano, fica o convite, depois entre em contato com a Lauren, por favor, se você puder participar, para trazer contribuições, principalmente desse eixo, que é Piedade, Salto de Pirapora e Araçoiaba da Serra. Então, eu conto com a contribuição de todos, e logo em seguida já estaremos repassando para a Câmara Técnica, se for o caso, enviamos para o GT Crise também analisar isso. A Viviane também já se disponibilizou a contribuir, né, Vivi? Nós sempre fomos parceiras, então o que a gente puder fazer, daremos. Eu só queria dar esse aviso, né, que nós estaremos fechando isso na quarta-feira. Então, Adriana, você também é nosso convidado e pode vir, porque nós precisamos hoje, não é brigar, o conflito ele já está na bacia há décadas, né? Nós precisamos buscar soluções e buscar viabilidade, principalmente com relação ao saneamento. Então, fica aí a informação e o convite para o Adriano. Muito obrigada. E desculpe a minha situação. Eu, na semana passada, conversando com a Rosângela, ela, pelo amor de Deus, para de falar. Mas, infelizmente, eu estou numa situação bem complicada de rinite e alérgica mesmo, né? Obrigada. Obrigada, Eleusa. Viviane tem a palavra, por favor. Bom dia, vocês me ouvem bem? Sim.
é assim, a minha vivência em relação ao Rio Pirapora, meu primeiro contato com esse assunto, se deu naquela crise hídrica mesmo de 2014, que o Adriano comentou, num episódio no município de Piedade, onde houve um conflito muito grande, como foi lembrado por ele, entre o uso da água para o abastecimento da cidade e o uso da água pelos agricultores que sobrevivem dessa atividade. Então, foi a minha primeira vivência. Esse assunto foi discutido dentro da Câmara Técnica de Proteção das Águas, da qual eu já fazia parte naquela época, e, de fato, foi uma discussão muito complicada e muito difícil de se tomar alguma decisão. Então, eu quero aproveitar aqui a fala do Mauro e da Eleusa, quando a gente fala em planejamento, e fazer uma proposta de encaminhamento, se principalmente a Laura concordar. Eu acho muito pertinente a solicitação da Águas de Araçoiaba, de que se inclua essa discussão nesse grupo, mas eu entendo que a gente precisa preparar as informações específicas do Rio Pirapora antes de colocar para discussão no GT-CRIS. Então, a minha ideia seria que fizéssemos uma reunião, eu não sei se já estendida, né, uma reunião intercâmara, já estendida a todos os seus integrantes, ou que se ela se reservasse nesse momento, a princípio, aos coordenadores das câmaras técnicas, porque eu acho que a situação do Rio Pirapora não é uma exclusividade da CPPA, e não é uma exclusividade da CPSAM, e nem da CPQuadro. É um assunto que está envolvendo ali vários aspectos que, na verdade, permeiam essas câmaras técnicas do nosso comitê. Então, talvez, preparar as informações sobre o Rio Pirapora, envolvendo os municípios que são envolvidos nessa discussão, Salto do Pirapora, Piedade, Araçoiaba, para que a gente prepare esse conteúdo e já consiga delinear alguns encaminhamentos em relação a isso. Então, essa é a minha proposta, que a gente faça, então, uma reunião, não sei se, em função da mobilização de todas as câmaras, nós já faríamos uma discussão ampliada com todos os integrantes delas, ou a gente reservaria um momento para que pudéssemos sentar Águas de Araçoiaba, a Sabesp, as prefeituras envolvidas em relação ao Rio Pirapora, a gente prepara esse conteúdo para trazer para a discussão do VT-Crise. Mas eu estou de acordo com que se crie um espaço para que se discutam essas medidas mais emergenciais. Me preocupa a situação do abastecimento, me preocupa a qualidade da água do rio, mas também me preocupa uma possível medida que venha a interferir na vida dos agricultores que utilizam a água desse rio para sobrevivência. Mesmo que sejam captações irregulares, eu acho que a gente precisa trabalhar com esse público de uma linguagem diferente, mostrar o problema que está sendo vivido pelas cidades e de que maneira esse segmento também pode colaborar. Então, essa é a minha sugestão. Obrigada. O Júnior pediu a palavra. Obrigada, Viviane. O Júnior pediu a palavra. Júnior. Sim, então, com respeito aos poços artesianos aqui, que estão sendo perfurados aqui em Araçoiaba, a Lei 14.026, ela permite que em empreendimentos não residenciais possa fazer essa solução alternativa, né? Então, no caso de uma crise hídrica, somente o DAE poderia segurar essas outorgas, né? Agora, com questão a esse cronograma, para a gente definir as ações que são feitas, a gente só consegue depois que a gente colocar todos os problemas. Então, às vezes, não é que a gente vem aqui e só aponta problemas. Se a gente não apontar os problemas, nós vamos conseguir chegar lá na frente e definir as prioridades. Eu acho que a prioridade hoje seria a possibilidade aí de Saltos de Pirapora jogar seu efluente um pouco além da nossa captação, já ajudava um pouco. Com questão do DAE fazer uma vistoria, ou a CETESB, para ver as condições do rio, se está podendo captar, se está podendo desaguar seus efluentes, seria também interessante, né? Eleusa, você levantou a mão de novo ou não? Sim. Por favor. Eu estou conversando com a Lauren aqui, pelo WhatsApp, mas
A Viviane tem razão. Vivi, nós vamos fechar o plano de trabalho, então, na quarta. A Lauren está vendo a disponibilidade de horário, certo? E eu acho que para um primeiro pontapé, como nós estaremos fechando o plano de trabalho, tá? Estou convidando o Adriano, porque a Sabesp é membro também da CTSAM, como é membro da CTPA, e se você tiver disponibilidade, que você também possa estar participando, porque a sua contribuição é muito importante, e você lembrou muito bem aquela vez em Piedade, lá atrás, né? Que teve uma reunião na prefeitura à noite, lembra? Fomos eu, você, a Rosângela. Isso. Então, foi difícil. O lacre que aconteceu nas propriedades rurais foram daqueles que não tinham outorga, que depois nós levantamos tudo isso, certo? Então, existe o conflito, não é hora de brigar, né? Não é hora, porque a gente tem que encontrar uma solução conjunta, e a sua posição foi excelente. Então, se você puder, primeiro, vir contribuir para a gente elaborar isso, porque uma coisa que eu já tinha comentado, que você tem informações dentro da CTPA, que é importante para a CTSAM, então nós podemos casar isso. Então, a Lauren vai encaminhar para você, aí data, horário, Lauren, tudo bem? E para o Adriano também, ok? Então, por favor, venha nos ajudar, eu acho que a gente pode fazer junto, e daí levamos para a Secretaria Executiva uma proposta, trabalhamos, porque aí a CTSAM trabalhando junto com a CTPA, encaminhamos isso e buscamos um conteúdo mais sólido e com maior eficiência a curto, médio e longo prazo. Então, obrigada pela contribuição. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Então, vamos tentar resumir, que a gente está bem atrasado. A Viviane tem uma proposta para que essa solução de Salto de Pirapora ela possa permear as informações em todas as câmaras técnicas, e todas as câmaras técnicas possam contribuir. Então, essa é uma proposta que precisaria ser discutida, né, passar pelas várias câmaras, e no primeiro momento a Viviane destacou que haja mais informações. Por exemplo, a proposta que está na última tela da Lauren, elaboração de plano de ação para acompanhamento do grupo de trabalho. Então, na verdade, se isso for acordado, e não é acordado no grupo, né, acordado nas câmaras técnicas, isso passaria a ser informado para todas as... O Polga levantou a mão, estou interrompendo. O Polga pode falar. O grupo de trabalho seria o GT Demanda, né? Polga, o plano de ação, eu não sei como faria isso, não. Não tenho essa... na minha opinião, ele também poderia passar pelo grupo que você está chamando de grupo demanda, porque essa gestão que está sendo, que a gente vê em Pirapora, além do problema de quantidade, está afetando a qualidade. Então, aqui são dois problemas, né? E além de estar afetando a quantidade e a qualidade do corpo hídrico superficial, ainda a gente tem um problema que está sendo indicado, que há um problema no aquífero Tubarão, que também precisaria ser avaliado. Então, dessa tela, pelo menos 3, não sei se 3 diagnósticos, mas depende de saber do diagnóstico, sim, dessas 3 situações. O corpo superficial está claro, né, que tem um problema de quantidade, é indicado que tem um problema de qualidade, mas não está claro, porque a ETE de Salto de Pirapora, segundo a Sabesp, ela vem funcionando normalmente. Então, mesmo com essa quantidade de água, como afeta a qualidade, como que o lançamento da ETE vem afetando, ou se vem afetando, o corpo hídrico de Pirapora. Então, isso precisa estar claro.
Então, para isso estar claro, é através de dados. Viu, senhora César, só complementando o raciocínio, tudo decorre da questão de falta de chuva. Se não chove, não tem recarga do aquífero. Agora, não tendo recarga do aquífero e aumentando a demanda, porque estão se perfurando poços, aí, pelo que eu entendi, o problema só tende a se agravar, né? A questão da captação é a mesma coisa. Não chove, então, infelizmente, não tem água para diluir, aí nós temos o problema de qualidade. Então, na minha avaliação, na minha ótica, né, é um trabalho que precisa ser feito imediatamente, porque a tendência, pelo que eu mostrei para vocês, até o mês de outubro, é o agravamento do que nós tivemos no ano passado. Então, tem que ser feito um trabalho de demanda, tem que sentar com esses usuários o mais rápido possível e definir prioridade. A prioridade é abastecimento e dessedentação animal. Infelizmente é isso, não tem muito o que a gente correr, né? Mas tem como você sempre pontua a questão da demanda, né? Que exatamente, porque se não tiver todo mundo sentar e falar, olha, nós vamos ter um agravamento da questão climática, né? Provavelmente pior, porque as queimadas estão ficando cada vez piores, né? Então, toda a situação de chuvas está se alterando de forma muito rápida, muito drástica, né? Então, tem que ser feito isso o quanto antes. Quem vai ter que puxar essa discussão, no meu entendimento, é o DAE. Né? Você tem problema aí de captações irregulares. Um trabalho de fiscalização, como o Jode sempre pontua muito bem, né? Tem que ser intensificado. Então, não tem jeito. Se tem problema de abastecimento público e dessedentação animal, infelizmente, as outras captações vão ter que ser suspensas, né? Está previsto na própria legislação, como eu mostrei anteriormente. Então, isso são propostas do grupo, né, que precisam ser avaliadas pelo órgão gestor de quantidade, como solicitou a Lauren, ela e também pontuou a Araçoiaba da Serra sobre a questão da qualidade logo ajusante de Salto de Pirapora, que também precisa ser avaliado. Tem as informações, por exemplo, que vão para a fundação. Quais as informações, como a gente fez com Sorocaba? Foram definidas quais as informações. Esse grupo, na verdade, ele propõe e a sequência que vai para a Câmara Técnica de Planejamento, né? As discussões acerca do tema nas reuniões semanais, a proposta da Viviane diz que deveria permear em todas as câmaras técnicas. Então, esse GT, ele trata da crise hídrica. Como seria essa dinâmica? Então, isso não dá para a gente definir tudo. Quanto à perfuração de poços e novas captações no Rio Pirapora, é uma questão de gestão. E não dá, por exemplo, raio de bloqueio, o que o Polga colocou, que é a área de restrição. E isso é feito por meio de estudos, e sim, é uma deliberação que passa por várias instâncias. Nesse momento, eu pediria para a Lauren para que oficializasse e se passa para todos os grupos para o grupo de trabalho, a Viviane também. Não sei como o diagnóstico disso, o Jode não deve estar na reunião, não sei se tem algum representante do DAE, porque a própria secretária executiva, que é lá, está com problema de saúde, não pôde estar presente. Isso precisaria ter um encaminhamento, que nós temos a gestão de quantidade, tanto no aquífero como no Rio Pirapora, né? E isso já vem de anos. Acho que não é nessa reunião que a gente vai conseguir resolver, né? Que a Lauren, então, não sei se ela já fez isso, mas que ela oficializasse a Secretaria Executiva, né, para a Fundação, e esses itens seriam, nas próximas reuniões, ou a gente define, ou pelo menos encaminha o que pode ser feito.
No curso de águas subterrâneas, os professores eles disponibilizaram, como é o caso de Porto Feliz, que tem um problema de captação e tem interferência de captação subterrânea, os professores se disponibilizaram a ir até os municípios. Então, se for o caso também, a Lauren poderia entrar em contato, eles podem avaliar isso e até ajudar nesse diagnóstico. Esse é um encaminhamento que é possível por conta do comprometimento do próprio grupo de professores. Então, são dois pontos. Antes de propor, o Marco pediu de novo a palavra, por favor, e a Lauren também. Não, só para complementar. Só para complementar a parte dos postos. Hoje, onde a gente tem também a outorga, principalmente em condomínios aqui, tem dados públicos, que é no Ciságuas, que a gente vê que, porque hoje a Águas era Soialba, ela tem postos que a gente precisou parar devido à qualidade da água, né, do aquífero. Porém, tem consumo de condomínios, que é dados públicos, acho que é no Ciságuas que está até esses dados, que está com quantidade de flúor elevada, até coliformes, e essa água está sendo consumida. Então, sei lá se daí conseguisse bater também mais nisso, não ter liberação, e esses postos que já estão já com esses problemas também ter a fiscalização deles, né? Aí nós caímos de novo na proposta do POLGA, que é a área de restrição, né? Essa é uma proposta que pode ser que seja esse encaminhamento. A Lauren levantou de novo a mão, por favor. Rosângela, acho que a gente pode seguir como encaminhamento essa proposta da Viviane e da doutora Eleusa, que quarta-feira a gente vai se reunir, fazer uma reunião intercâmeras aí, para poder discutir... Lauren, não, desculpe. A proposta da Eleusa e da Viviane é que os coordenadores possam, não é intercâmaras, os coordenadores possam estar presentes para dar respaldo ou ajudar no plano de trabalho. Na verdade, desculpa, Rosângela, é que acho que até a Laura estava me perguntando, não deu tempo de eu responder. Na verdade, é uma reunião entre coordenação da CETESAN e coordenação adjunta, que é a Laura Águas de Votorantim é coordenadora adjunto. Aí nós estamos trazendo Águas Araçoiaba e fiz o convite para a Sabesp contribuir na finalização do nosso plano de trabalho, a subir para o plano de trabalho essa discussão. E aí, por conseguinte, a participação da Viviane como coordenadora da CTPA para trazer contribuições também é muito importante. E aí, na sequência, na quarta-feira, a gente fecha esse plano, estabelecendo os conteúdos, o que nós precisamos, atrás do que nós iremos, que estudos nós podemos propor dentro do plano de trabalho, se vai ser um estudo que pode se transformar num projeto FEHIDRO, o que nós faremos. E depois disso, na quarta ou na quinta-feira cedo, a gente encaminha para a Secretaria Executiva e dispara para todos os membros da CETESAN e se a Viviane quiser disparar também para os membros da CTPA para trazer mais contribuições, é importantíssimo. E aí marcamos uma reunião, agora, e mandamos para o André também, que é o coordenador da CTPLAGRE. Aí, esse encaminhamento futuro que a Viviane propõe é um encaminhamento, assim, fazemos daí uma reunião entre os coordenadores, Secretaria Executiva e Fundação Agência, para definir alguns dos encaminhamentos que podem estar constando no nosso plano de trabalho. Então, aí a gente fecha, porque está contemplado no plano de trabalho. Então, essa é a importância. Tá bom? Desculpa, é que eu estava começando a responder a Lauren aqui, e aí chegou a vez dela falar, é isso aí. Tá? Desculpa de entrar, Rosângela. Não, tudo bem, Leo. Por favor, Lauren. Então, acho que ficou claro, né? Não é uma reunião intercâmaras, é uma reunião de coordenadores. Pode continuar, por favor. Não, eu tinha falado intercâmaras, porque a Vivi ia participar como CTPA, a gente como CTSAN, né? Para depois levar para a CTPLAGRE também, por isso que eu usei esse termo. Mas, de fato, é o que a doutora Eleusa falou, para subir primeiro no plano de trabalho,
para depois a gente dar os andamentos, né? E trazer com mais informações aí já para o GT. Então, o grupo foi pedido também para que oficialize a Secretaria Executiva com esse plano, com essa proposta do plano de ação, se oficialize a Secretaria Executiva, né, para que ela possa, por exemplo, informar ao DAE ou tomar, né, dar sequência. A outra é a ciência e colaboração das câmaras técnicas, que eu não entendi, será feita nessa reunião dos coordenadores. A outra proposta é que a Araçoiaba da Serra possa contatar esse grupo de professores e verificar se eles podem dar esse respaldo no diagnóstico da questão do aquífero Tubarão, como será feito numa reunião em Porto Feliz. Então, essa é a proposta e o grupo de demanda do que o Polga. O Polga também levantou a mão, por favor, Polga. Obrigado. Eu lembro que o DAE tem um sistema chamado SIDEP, onde eles fazem o registro aí das outorgas, né? Então, eu sugiro que vocês deem uma conversada lá com o DAE para ver a questão do SIDEP na região do Rio Pirapora, né? E a 052, que eu encaminhei para vocês aí, da restrição, ela tem o passo a passo de como se faz aí a solicitação para a questão de áreas de restrição, né? Dentre um desses passos, a questão do estudo. Então, eu sugiro também que vocês deem uma olhada para poder começar a fazer isso, né? Não esperar muito para poder encaminhar esse tipo de estudo. Obrigado. Lembrando, Polga, que para estabelecer a área de restrição precisa de um diagnóstico, né, que seja... A 052 fala tudo isso, senhora. Exatamente. Ela dá as diretrizes, né, e precisa ter um estudo que dê respaldo e justifique essa área de restrição, né? Nós já tivemos um problema em Porto Feliz, quando a gente tentou fazer isso, e agora, para a gente dar sequência, a gente precisa de um respaldo técnico para estabelecer a área de restrição, se assim for entendido, né? Vocês... Eu pedi a palavra para complementar. Desculpe, por favor, Eleusa. Então, nós trabalhamos isso e conhecemos a 52 de ponta cabeça até, né? Exatamente. Lembrando que toda a área contaminada de Porto Feliz, as duas audiências públicas, todo o nosso trabalho, né? Eu era a coordenadora da CTPA naquele momento. Mas um destaque, né? Independente desse procedimento, esse é um procedimento a longo prazo. Por quê? Primeiro, você vai ter que ter um estudo, é um diagnóstico e prognóstico, e um estudo bem fundamentado. Segundo, você vai ter que ter uma plenária do comitê. Terceiro, uma plenária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que você não vai conseguir este ano. Então, eu caminho mais ou menos, né? Nós encontramos uma saída viável nas questões de Porto Feliz, da Lusa Chemical, mas conseguimos naquele momento, né? Que perdura até agora. Por isso que eu falo, trabalhar no plano para que a gente possa, inclusive, num futuro, num próximo, até colocar como demanda induzida, num projeto FEHIDRO, esse estudo do aquífero, enfim, ou trazer o que já tem levantado no estado de São Paulo, que já deve ter, se eu não estiver enganada, tem. Então, isso daí, porque só a área de restrição e controle, trabalhar só em cima disso, o problema vai continuar até 2023, até final de 2023. Então, encontrar saída mais eficazes e, isso sim, para trabalhar a long time com a proposta de área de restrição e controle, porque você não resolve ela em 6 meses. Inclusive porque você depende, para que ela entre em vigor, que seja aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. E este ano é ano de eleição, nós não vamos conseguir nada. Tá? Então, isso é coisa para o ano que vem, pode estar no plano de trabalho, mas existem
passos que podem contribuir a curto e médio prazo. A área de restrição e controle é a longo prazo. Ok, gente? Então, era isso, e a gente pode chamar isso, Lauren, no nosso plano de trabalho, mas eu estou só colocando porque nós já tivemos essa experiência com a área contaminada de Porto Feliz. Então, foi muito complicado. Encontramos um plano B para evitar, porque a área de restrição e controle, naquele momento, a gente não ia conseguir passar. Entendeu? Era essa a minha contribuição. Obrigada. E acho que já o estudo e o FEIDRO que a Eleusa está colocando, talvez, por exemplo, em Porto Feliz, o embasamento que tem alguns mapas do Instituto Geológico que facilitam não todo o processo, mas ele avança bastante. Então, acho que seria importante, como a gente tem à disposição esse grupo de professores, talvez eles pudessem ajudar, né? Tem o geólogo, o hidrogeólogo, estão todos nesse grupo. Eles possam, pelo menos, indicar se houver necessidade de detalhamento, se entender que vai para a proposta de área de restrição. Lauren, pode falar, por favor. Rosângela, só se você puder depois passar o contato de alguém desse grupo de professores, que daí a gente já vai entrando em contato com eles também. Claro, com certeza. Então, vocês querem que repita de novo qual é a proposta? O primeiro ponto, eu acho que é oficializar o comitê, né? Esse é um ponto que é pacífico. Esperar a proposta que vem da Câmara de Saneamento, para ver como ela pode contribuir com essa questão da ETE e esses estudos. Que mais? Tudo o que foi proposto no plano de ação, que é a sua última tela, Lauren, ela dependeria não só desse grupo, mas ela depende da manifestação, como foi colocada pela Viviane, não só da Câmara Técnica de Planejamento, mas das outras câmaras. O primeiro, para poder dar continuidade o primeiro ponto é que se oficialize. E a gente daria continuidade, verificaria com os coordenadores, inclusive, qual é a proposta de continuidade desse assunto. Tá bom? Sendo que um item, uma dúvida, que é um estudo bastante fundamentado para que se possa avançar. Né? Não tanto na parte do corpo superficial, mas principalmente do aquífero Tubarão. Alguém mais quer contribuir com alguma proposta? Então, acho que a gente pode fechar a reunião. Natália, tem alguma pendência que eu esqueci, por favor? Não, Rosângela, acho que é isso mesmo. Então, tá bom. Muito obrigada a todos. Um bom dia, uma boa semana. Tchau, obrigada. Obrigada, bom dia a todos.